Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é digno, Deus é soberano. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Ele sabe tudo que nós precisamos antes que nós abra nossa boca, mas Ele nos dá a oportunidade de estar pedindo aqui. Olha que Deus maravilhoso. Ele dá uma chance para conosco. Aleluia. Ele está dando uma chance para mim e para você. Mas eu quero agradecer aqui primeiro, Senhor, porque sou grata pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, soberano Deus. Obrigado, Senhor Jesus, meu pastor. Obrigado, meu patrão. O Senhor é meu patrão. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus. Grata a Ti por tudo. Permaneça comigo, continua comigo, Senhor, aqui no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal. Aí entre com alegria, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já se inscreveu, Deus abençoe. Estou em oração pela sua vida. Vamos continuar juntinho na mesma fé, na mesma concordância. A serva do Senhor já apresentou as suas orações, suas petições. A serva do Senhor já convidou o Senhor como nosso convidado especial. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eu já convidei. Eu convido sempre, porque Ele falou que onde eu fosse ministrar no canal, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, que Ele ia ficar com a prancheta e uma caneta na mão. Estou aqui, eu apresento todos os dias o meu Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é soberano, né, meus irmãos? Ele é bom em todo o tempo. E Ele está no controle de tudo. Creia e acredite. Você está na mesma fé, na mesma concordância aí com a serva? Então o Senhor está no controle de tudo. Só não podemos sair da presença do Senhor, porque o Senhor sai também, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus, a palavra do Senhor fala que quando nós estamos com Ele, Ele está conosco. Quando nós saímos da presença do Senhor, Ele também sai da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. É a palavra dele que está falando, não sou eu. Já preguei várias vezes esta palavra em nome do Senhor Jesus. Estou falando o que está escrito na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, toda honra e toda glória. Então não vamos se enganar, meu Deus, meus irmãos. Não vamos se enganar. O Senhor fala que o meu povo anda errante na face da terra, porque não tem a sabedoria da palavra. Não medita as escrituras. Porque quando nós meditamos as escrituras do Senhor, a palavra do Senhor, não tem como dar errado, meus irmãos. Não tem, vai dar tudo certinho. E nós tem que ter a certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso aí para começar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? A serva do Senhor vai deixar um versículo ao coração dos meus irmãos, para os meus irmãos meditar. E nós vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 12. Fala assim: Paulo escreveu: alegrai vós na esperança, serdes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo falou que a oração vence a ansiedade. Não rejeitais, não estejais inquietos por coisas alguma. Antes, as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graça. Aleluia, glória a Deus. Com ação de graça. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Meus irmãos, é forte. Meus irmãos, prestou atenção? Eu vou repetir mais uma vez para ficar concluído. Quando o Senhor coloca no meu coração, eu tenho que fazer. Às vezes a pessoa está aí e uma pessoa fala, tira a sua atenção, você está vendo outra coisa. Não, coloca o seu foco aqui, porque Deus está falando contigo.
Deus está falando comigo e com você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar prioridade agora para este momento, em nome do Senhor Jesus, que é muito importante. Vamos lá repetir? Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo escreveu: alegrai vós na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo falou que a oração vence a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Até aqui, para os meus irmãos meditar, de dia e de noite. Meus irmãos, incline os seus ouvidos que o Senhor está falando. Quando o Senhor traz para nós fazer, nós temos que fazer, porque o Senhor sabe o que vem aí, a tribulação que vem que está no mundo e que vai chegar para todos, meus irmãos. É para todos. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, o Senhor vai dar escape. O Senhor vai estar conosco, o maior, o grande, o poderoso. Nós não vamos estar sozinhos. Sozinhos não vamos conseguir, nós vamos cair. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Então vamos glorificar o Senhor por essa mensagem. É para nós, meus irmãos, é para nós meditar de dia e de noite. O Senhor está no controle da nossa vida. Ele vai estar no controle da nossa vida se você obedecer. Imagina só, meus irmãos, se para nós que estamos na presença do Senhor, as tribulações vêm, mas nós somos mais do que vencedores. E aqueles que estão fora da presença do Senhor, fazendo o que quer aí, acredita que tem Deus. Eu também acreditava quando as pessoas falavam da palavra de Deus para mim. Quando eu era católica, eu falava assim. As pessoas vinham, o Senhor mandava os seus mensageiros para mim, o Senhor queria me salvar, o Senhor mandava os mensageiros na rua, na minha casa, o Senhor mandava, batia palma, eu tinha raiva. Olha, presta atenção o que o inimigo faz, porque o Senhor sabe, o inimigo ele sabe a obra que o Senhor tem na nossa vida, meus irmãos, ele quer tirar o foco, ele não quer deixar. Mas Deus foi perseverante comigo, e chegou um dia que eu vim, meus irmãos, eu vim, porque eu precisava, eu necessitava, tudo ou nada. Eu falei, é tudo ou nada, eu vou para o caminho do Senhor. E eu vim. Eu estou passando essa receita para os meus irmãos. Se eu não tivesse vindo, eu não estaria mais viva. Glória a Deus, aleluia. Então eu acreditei, eu entrei dentro da igreja e falei, Senhor, a minha vida é do Senhor. Não só a minha, é a minha e a minha família, a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu falei essa palavra. E aí, nunca mais saí, meus irmãos. Nunca mais. Porque eu vi que era bom e me arrependi de não ter vindo antes. Sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e confia em Deus? Era assim, eu era atribulada. Mas Deus me salvou porque eu acreditei, Por que o meu ministério é de cura e libertação? Porque o Senhor fez uma grande obra na minha vida e na vida dos meus. Nem todos os meus filhos eram para estar vivos. Foi falado pela boca do Senhor. Mas o Senhor me fez uma promessa e Ele cumpriu. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eu pedi para Ele. Eu pedi para o Senhor, eu fiz uma aliança, Ele fez uma aliança comigo. E graças a Deus que eu estou aqui até hoje, com a cabeça no travesseiro, sabendo que o Senhor está no controle da minha vida e da vida da minha família. E eu estou passando por meus irmãos. Fique em obediência, fique tranquilo. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que confiar nele, porque Ele é o nosso guarda fiel. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, meditar de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Quando você tiver uma oportunidadezinha, medite,
Porque isso vai trazer a lembrança que o Senhor está contigo, que você está com Ele. A tribulação vem para todos, meus irmãos, ninguém escapa. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, Ele dá o escape e o livramento. E nós passamos por ela como soldado forte. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor fala que no final vem tribulação, que o homem não vai resistir. Quando fala em homem, é todos nós. Não vai resistir, não é todos que vão resistir, meus irmãos, porque vai ser muito forte. Os tempos estão falando. A Bíblia avisou, a Bíblia afirmou, a Bíblia está trazendo todos os dias a palavra. Aquele que der ouvido, está ciente. Aquele que coloca as palavras do Senhor para as costas, vai sofrer a tribulação. E aí? Olha as 10 virgens. As 10 virgens. 5 entrou e 5 ficou. Vai chegar pessoas que naquele dia vai chegar assim, Senhor, eu fiz a tua obra, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai falar, não te conheço. É sério, meus irmãos. Coloque isso na sua mente. Porque ele fez coisa que não era agradado, o coração de Deus fez entregou a vida para Jesus, está na igreja, mas fazendo de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A obra do Senhor é de qualquer jeito. A obra do Senhor não é de qualquer jeito. A obra do inimigo é de qualquer jeito. Porque ele te faz uma promessa, ele te lança o prato, você olha, come com os olhos, recebe, e mais tarde ele pede a tua alma, te dá uma rasteira. Porque ele quer tirar o foco da presença do Senhor. Você acha que aqueles que saíram da presença do Senhor, que estão caídos, é por quê? Ele tirou o foco. Ele colocou uma plaquinha, você deu brecha, ele entrou. Mas aqueles que não dá brecha, não tem como entrar, você está blindado. Você está blindado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos orar aí, entrar em oração? Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, você deixa o seu like. Em nome do Senhor Jesus, e vamos permanecer juntos. Chegou o tempo, chegou a época. O Senhor está nas portas batendo. Aquele que abrir, ele entra. E vai fazer proeza e maravilha. Amém? Vamos aí? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O meu irmão vai para o cantinho de oração, minha irmã vai para o cantinho de oração, eu também vou para o meu cantinho de oração. Mas eu quero apresentar aqui aqueles que estão todos no canal do Orador de Jesus, Deus é Fiel, que o Senhor venha fazer proeza e maravilha, inclinar os seus ouvidos às orações de cada um, venha curar, venha libertar, venha sarar, venha abrir porta onde não tem saída. Senhor, venha segurar na mão e guiar, meu Pai, nos caminhos aí, e o Senhor venha nos preparar, meu Pai, por dias maus, meu Pai. O Senhor venha nos preparar para nós passar por esses dias maus aí com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor segurando na nossa mão, o Senhor nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, nos capacitando, nos dando livramento, que o Senhor é o nosso guarda fiel, Senhor. Eu coloco todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, na palma das suas mãos. Eu coloco todos aqueles que me pediram oração nas suas mãos. Eu coloco todos aqueles que eu falei que ia orar nas suas mãos também, Senhor. Porque o Senhor tem o controle da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e sabe o que nós precisamos, Senhor. Ô Senhor, tenha piedade e misericórdia, traz um socorro urgente, meu Pai. Oramos pelo Brasil, apresento o Brasil, meu Senhor, apresento as criancinhas do universo, dos países do mundo, apresento aí esses países de guerra, Senhor, que o Senhor venha apaziguar a paz, o Senhor tem esse poder, meu Pai, venha dar livramento para os inocentes, meu Pai. Aqueles que te clamam, incline os seus ouvidos às orações deles, meu Deus. Traga paz no mundo, meu Deus. Traga o livramento, meu Pai. Traga força, coragem para aqueles que não têm, bom ânimo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita os hospitais do câncer, os hospitais dos doentes que estão nos hospitais. Visita as casas de recuperação, visita os asilos, visita as casas de repouso, meu Pai. Visita aqueles que te clamam de dia e de noite, meu Pai. Incline os seus ouvidos, meu Deus. Oh, e o seu nome será exaltado e glorificado. Visita as cadeias, tem tantas pessoas presas inocentes, meu Pai. Visita os jovens, adolescentes, meu Pai. Visita as cadeias, meu Pai, que o Senhor, aqueles que já se arrependeram dos seus maus caminhos, aqueles que estão presos inocentes, meu Pai. Aqueles que
que ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos, quebra a pedra do coração, coloca um espírito de arrependimento. Seja o juiz, o advogado. O Senhor é o juiz dos juízes, é o advogado dos advogados. O Senhor tudo pode, tudo faz, tudo executa, o poder está em suas mãos. Nós confiamos no Senhor em nome do Senhor Jesus. Entra nos lares, na casa das famílias. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Se tiver alguém, um familiar orando por alguém que está longe, que o Senhor venha fazer, venha alcançar, meu Pai, quebrantar o coração, colocar temor, meu Pai, e que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e reconhecer que só o Senhor é Deus, não há outro não, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?